Oi pessoal, tudo bem? Então vamos falar aqui da última aula da sessão do capítulo, melhor dizendo, de tópicos de derivação, tá? Em específico hoje falar da regra de L'Hopital, tá? Que é uma das regras mais famosas, tá? E mais práticas, vamos dizer assim, para cálculo de limite. Tudo bem? Então tá, vamos começar. Quando a gente vai falar da regra de L'Hopital, tá? A gente estuda alguns casos especiais de limite. Isso mesmo, a gente vai voltar um pouco para limite, tá? Mas é porque agora a gente tem uma ferramenta que a gente não tinha quando a gente começa a estudar limite. Então, de certa forma, tá? É natural que a gente faça essa volta, tá? Pelo menos momentânea. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, tá? Vamos fazer ou estudar limites quando o x tende a um ponto, tá? Pode ser um ponto específico, um fixo, um valor qualquer real. Pode ser tendendo a infinito também, tá? Mas o que interessa aqui não é para onde ele tende o x, né? Mas sim a resposta, né? Então a gente quando analisa, por exemplo, pode ser que a gente se dê conta ou que estejamos falando de uma situação em que nós temos uma divisão, tá? E que apareça 0/0 como resposta. E a gente não pode, tá? A gente já viu isso lá em limite. A gente não pode simplesmente dizer que é zero ou afirmar qualquer outra coisa. A gente tem que fazer alguma coisa, tá? A gente viu, por exemplo, casos de fatoração, alguma coisa do tipo, tá? Tudo bem? Tá. Ou então, tá, vamos estudar situações em que tenham infinito sobre infinito, tá, que também é outra situação que a gente não pode afirmar de cara o que acontece, a gente não pode dizer, por exemplo, que isso é 1, a gente já viu isso, tá. A gente vai ter uma situação, por exemplo, que vai ser 0 vezes infinito, outra que pode ser, aí já é um pouco mais raro, tá, para nós, mas pode acontecer também 0 elevado a 0, tá, 1 elevado a infinito, infinito elevado a 0, tá. Todas as situações de dúvida, vamos dizer assim, tá, que aparecem ou podem aparecer para nós, tá, em que a gente, no primeiro momento, não sabe a resposta, tá. Tudo bem? Então, todas essas situações, tá, que nós vamos estudar, tá, elas vão ser estudadas ou vão ser investigadas por nós neste momento, tá? Principalmente as duas, eu diria que 3 primeiras. As outras são casos mais especiais. Mas vamos começar. Tudo bem? Então tá, para começar isso, tá, eu vou convidar vocês a colocar aqui, vamos investigar. Convido vocês a investigar o gráfico de duas funções, tá? São duas funções bem simples, tá? A gente conhece ambas, tá? Uma a reta x menos 1, tá? E outra a parábola x² menos 1, tá? Ambas, tanto a reta quanto a parábola, tá? Tem seus pontos de encontro, tá? Esses pontos são, por exemplo, ali em 1, tá? Porque o que vai acontecer em 1, no eixo x é a raiz de ambas, tá? Claro que a parábola x² menos 1 vai ter outra raiz, que vai ser lá em menos 1, tá? Mas não vamos falar dela. Vamos focar só nesse valor 1, tá? E, obviamente, elas também lá no eixo y se encontram, né? No valor menos 1, porque quando x é igual a 0, em ambas vai dar menos 1. Então, esses dois pontos de encontro, tá, dessas duas funções estão exemplificados no gráfico, tá? O que eu quero dizer para vocês com relação às duas funções? A gente conhece muito bem, não tem muita graça falar delas, mas se eu perguntasse, tá, por algum momento, qual seria a resposta do limite, tá, quando x tende a 1, tá, e já marquei 1 ali, inclusive, no gráfico, né, da função f dividida pela função g, ou em outras palavras, do x² menos 1 dividido por x menos 1, tá? Eu sei, tá, que provavelmente vocês saberiam me dizer a resposta, mas antes de me dizer a resposta, vocês vão ter que se dar conta que tanto uma quanto a outra é simplesmente uma situação de 0/0. É aquela situação que a gente viu, que se a gente coloca x no lugar, vai aparecer 0 no numerador, vai aparecer 0 no denominador. Tudo bem? E nesse caso, tá, o que a gente fazia lá na época que a gente estudou limite? A gente fazia o seguinte, a gente se dava conta, que era 0/0, e se dava conta, obviamente, né, que x menos 1, tá, por x tendendo a 1, x menos 1 era fator, tá, em comum, tanto do numerador quanto do denominador. Tá? O que fazia a gente, né, fatorar principalmente o numerador nesse caso, tá, e explicitar o fato de que ele tinha um x menos 1 multiplicando alguém. Tá? Por quê? Porque daí eu ia poder cortar com o x menos 1 que tinha embaixo, tá? Que é o de fato que a gente faz, e chega que esse limite é o limite de x mais 1, quando x tende a 1, tá? Então isso vai ser 1 mais 1, que vai dar 2, tá? Nenhuma novidade aí, tudo isso é o método que a gente já tinha trabalhado, tá? Acontece, tá, que a gente tem, e vai ter agora, tá, com essa regra do L'Hopital, uma situação mais tranquila e mais prática para trabalhar com isso, tá? Sem ter que fatorar. Mas vamos aos fatos, tá? Então vamos guardar por um momento que a gente sabe, tá, que o limite de x² menos 1 sobre x menos 1 é 2, tudo bem? Sabendo isso, tá, eu vou pedir atenção para olhar para aquele pedacinho ali, especificamente aquele pedaço onde está a interseção ali bem no ponto 1, que é onde o x está tendendo, tá? E vou dar um zoom
nessa figura, tá? Para ver o que acontece bem ali perto, tá? O que vai acontecer ali perto? Isso aí nós vamos ver agora. Pensa comigo, tá? Se eu pegar um ponto um pouquinho diferente, um pouquinho à direita, poderia ser à esquerda, tá? Mas eu vou pegar um ponto um pouquinho à direita, tá? E eu vou ter uma diferença do 1 para esse ponto um pouquinho à direita, tá? Que vai ser a variação em x, tá? E lá eu vou ter, claro, os respectivos valores nessas duas funções, tanto em f quanto em g, o que vai me dar as suas variações em f e em g. Tudo bem? Então, quer dizer, quando varia um pouquinho nesse ponto, varia um pouquinho f, varia um pouquinho g. F e g, essas funções, especificamente no ponto 1, a gente já sabe que vai dar zero, tá? Por quê? Por que vai dar zero? Bom, porque a gente viu que dá uma situação 0 sobre 0, ou seja, são, tanto em f quanto em g, o valor x igual a 1 é a raiz dessas funções, tá? Ou dizer que 1 é raiz, ou dizer que x menos 1 é fator, né, é a mesma coisa, tá? Então, para que fazer isso, tá? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que aquele limite que nós estamos estudando é o limite de f dividido por g, tá? Vamos explicitar isso, tudo bem? Uma vez dito isso, a gente pode começar a pensar em algumas coisas diferentes. Primeiro, o que aconteceria, tá, se eu pegasse e multiplicasse e dividisse aquele limite que eu estou estudando, tá, por um valor, tá? Eu vou chamar esse valor de ΔX, tá? E esse valor, né, multiplicando e dividindo, né, ele alteraria a expressão? O que aconteceria? Em teoria não, né? É porque multiplicar e dividir pelo mesmo valor é a mesma coisa que multiplicar por 1, tá? Então quer dizer que o que eu estou fazendo ali, em outras palavras, é multiplicar por 1. Em teoria, de novo, eu não estou alterando nada, tudo bem? Mas eu me dou conta, tá, que isso poderia ser escrito assim, tá? E a gente já sabe, tá? A gente sabe muito bem, tá, que a variação de f pela variação de x, ou a variação de g pela variação de x, quando esta variação de x tende a zero, tanto no caso do numerador e do denominador dessa última expressão, virariam ou se tornariam a derivada. A gente sabe, por exemplo, que o que eu estou querendo dizer em outras palavras é variação de f pela variação de x, quando a variação de x é muito pequena, é a derivada de f. O mesmo acontece com a g. E é isso que está escrito no numerador e denominador. Tá? Então eu gostaria muito de chamar tudo isso que apareceu aí na última expressão de derivada de f em relação a x e derivada de g em relação a x. Só que eu só posso fazer isso, tá? Eu só vou poder afirmar isso se de fato essa variação de x tender a zero. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Então eu tenho que escrever esse ΔX, ou variação de x, de uma maneira que ele tenda a zero. Tá? Eu espero estar sendo super claro aqui. Tá? Então, de novo, por que multiplicar por ΔX e dividir por ΔX? Não estou alterando nada. Porém, se eu escrever dessa maneira, fica óbvio e fica tentador, vamos dizer assim, chamar de derivada de f de g, mas eu só posso fazer isso se essa variação de x tender a zero. Então, como é que eu escrevo essa variação de x de uma maneira que ela tenda a zero? Essa é a ideia, tá? Aí eu vou lá e olho que esse limite que eu estou analisando, ele está fazendo x tender a 1. Então, qual é a maneira de escrever ΔX tendendo a zero se eu sei que x tende a 1? Então, a primeira maneira é pensar que, bom, ΔX tende a zero, então eu posso escrever ΔX como x menos 1. Você concorda comigo que se x tender a 1, ΔX tenderá a zero, justamente porque ΔX eu resolvi escrever como sendo x menos 1. Tudo bem? Coincidentemente, na verdade não é uma coincidência, mas tudo bem, esse é o fator, tá, que faz aquelas duas equações lá em cima, né, as duas funções, x² menos 1 e x menos 1, né, é o fator que faz elas coincidirem e por isso ter aquela divisão de 0 sobre 0. Tá? Então, agora olha para o gráfico, olha para aquele ponto lá, tá lá no gráfico. Quando eu vou diminuindo, tá, o ΔX, tá? O que acontece? Bom, isso que eu acabo de escrever começa a acontecer. ΔX diminui, tá? Assim como vai mudar a variação de f, a variação de g, e aí, em um dado momento, né, eles vão ter uma variação coincidente, né, que vai ser perto daquele ponto. Ou mais afastado, mas tanto faz. Na medida que ΔX diminuir, vai acontecer o que eu estou querendo, ou o que eu estou expondo aqui. Tudo bem? Então vai existir, bem passando naquele ponto, tá? E também bem passando no outro ponto, tá? Duas retas tangentes, né, que vão ser as retas tangentes, né, de f e g, respectivamente, no ponto 1. E na medida que eu faço ΔX diminuir, essas retas tangentes, né, elas vão ser cada vez mais, a gente viu lá na primeira aula de derivada, quando a função se aproxima, tá, do ponto em questão, em que eu quero derivar, a função ela é muito próxima de ser uma reta. Que reta é essa? A reta tangente. Então, logo, a função se aproxima pela própria derivada. Então, eu vou ter ali, tá, tudo isso só vale se ΔX tender a zero. Então eu vou ter ali f' em 1, g' em 1. Tá? E eu vou poder afirmar que nesse caso, tá, a divisão que eu quero é simplesmente f' em 1, g' em 1.
Tudo bem? Só que isso, de novo, vou falar pela milésima vez, mas é necessário. Só vale se esse fator ΔX tender a zero, e eu só consigo fazer com que isso aconteça se eu definir ΔX como sendo justamente o fator que coincide, ou seja, neste caso, x menos 1. Tudo bem? Tá bom, então eu posso afirmar agora que esse limite é 2. Tá? Por que eu afirmo rápido que esse limite é 2 sem fatorar? Bom, pensa comigo, se f de x é x² menos 1, quem é f' é 2x. Se g é x menos 1, quem é g' é 1. Ambos aplicado em 1, então vai dar 2x, que é a derivada de f, tá? Aplicado em 1 vai dar 2 vezes 1, que vai dar 2. E g', que é 1, aplicado em 1, vai dar sempre 1. Então eu vou ter 2 dividido por 1, que vai dar 2. Pronto, minha resposta final, e eu chego na conclusão, tá? Que isso vale 2 e coincide com aquilo que eu já sabia. Tudo bem? Bom, se coincide com aquilo que eu já sabia, eu acho que está tudo certo, a gente acaba de definir uma nova maneira de calcular esse limite. Quando x tende a 1, tá? F sobre g. Se deu 0 sobre 0, eu vou aproximar pelas suas derivadas, pura e simplesmente, tá? Só que, claro, aplicadas no ponto 1. Posso generalizar? Posso. Quando x tende a f dividido por g, se de novo der a situação 0 sobre 0, nós vamos aplicar, ou vamos aproximar por limite de f' sobre g' aplicado em a. Tudo bem? Só que vamos ressaltar que isso é uma situação em que eu só posso fazer quando eu tenho determinação 0 sobre 0. Tudo bem? Então a gente acaba de generalizar uma situação que temos 0 sobre 0, a gente generalizou e vale para toda a função f e g. Aqui, tá, cabe salientar que talvez vocês ainda não tenham engolido essa situação. Tá? Tem uma maneira mais fácil ainda de ver. Tá? Vamos a ela. Vamos pensar uma função f. Vamos pensar que ela cruza no ponto A. Tá? Então, se ela cruza no ponto A, f de A vale 0, tá? Ou seja, A é raiz. Tá? Vamos pensar que tem uma reta tangente que passa no ponto A. Uma reta qualquer, né, pessoal? Ela pode ser escrita como mx mais b, tá? Coeficiente angular vx, mais um coeficiente linear. Tá? E essa reta, tá? Se ela tangencia naquele ponto A, o m eu posso trocar por f' de A. Tudo bem? Bom, e se ela também passa no ponto A e o A é raiz, quer dizer que f de A vale 0, então eu tenho ponto A e 0, respectivamente, tá? Então, quando eu quiser aplicar ou trocar y por alguém, se o x valer A, esse y valerá 0, então a gente vai poder trocar e isolar o B, tá? Ou seja, a gente vai ter o valor de B e, consequentemente, a gente vai ter o valor, né, da reta, ou a equação da reta pronta, ou seja, vai ser f' de A vezes x, f' de novo, quem é? A inclinação, f' de A vezes x, menos o valor de B, que a gente acaba de descobrir, tá? Ser menos f' de A vezes A. Tá? E se vocês deram conta, dá para isolar o f', tá? E a gente tem essa equação para a reta tangente. Vocês deram conta que essa equação da reta tangente evidencia, tá? Ou deixa claro justamente o fator, aquele fator. Então a gente pode escrever sempre, tá? Uma função contínua, quando a gente tem ela cruzando ali, a gente pode escrever, acabamos de ver que podemos escrever a equação da reta tangente como f' de A vezes x menos A. Tudo bem? Pessoal, isso não é nada novo, isso é só a equação de uma reta, tá? Eu poderia ter direto aqui colocado um formulismo, colocado a fórmula da reta. Caso você não lembre, poderia ser y menos b, tá? Igual a inclinação, vezes x menos a. Só que y menos b nesse caso, né, o valor de y naquele ponto é 0, então por isso ficou só y do lado esquerdo. Tudo bem? Tá bom, agora se eu pegar uma outra função, g, e eu não vou fazer essa conta de novo, eu me nego, tá? Mas o que eu quero dizer é que essa função g, a única coisa em que ela coincide com f é que ela tem uma raiz ali naquele ponto, tá? Também, ou seja, g de a é 0, tá? E se eu fizer as mesmas contas ou tentar fazer o mesmo procedimento para a reta tangente, eu vou chegar na seguinte reta tangente, tá? Na função g, tá? Então imagina que a reta tangente na função g é essa, a reta tangente na função f é aquela outra, tá? Ou seja, f' de A vezes x menos A, para g, g' de A vezes x menos A, tá? E aí, eu de novo vou estudar o que acontece lá pertinho do A. Por que pertinho do A? Bom, porque eu estou estudando o limite dessas duas funções divididas quando x tende a A. Por isso que eu vou ficar pertinho do A. E aí, se eu der um zoom, de novo aqui, tá? A gente vai chegar cada vez mais perto e a gente vai se dar conta, tá? Aqui bem pertinho, tá? Bem pertinho do ponto A função f se parece muito com essa reta e a função g se parece muito com a outra reta, tá? Respectivamente uma reta crescente e outra decrescente, tá? E aí, bom, eu vou poder dizer, tá, em outras palavras, pessoal, que aquele limite, quando x tende a A, e por isso eu estou estudando pertinho de A,
ou seja, x tendendo a A, só vale para x tendendo a A, eu vou poder afirmar que, na verdade, vai ser o limite dessa divisão aqui. Eu estou trocando a função pela reta. Tá? E aí, de novo, fica evidente que aqueles fatores vão se cancelar e a gente vai ter que esse limite é f' de A dividido por g' de A. Tudo bem, pessoal? Então eu espero ter convencido vocês de que isso vale, tá? E isso é a exemplificação, tá, da regra de L'Hopital, justamente para a indeterminação 0 sobre 0. E a gente pode colocar um ponto final, tá? Então eu tentei de duas maneiras convencê-los, tá, de que isso funciona, tá? E vai funcionar, eu garanto. Tudo bem? Tá. Vamos fazer alguns exemplos aqui, tá? Para terminar ou para deixar bem claro essa conta. O primeiro deles, tá? Vamos colocar uma situação aqui bem simples, muito parecida com a anterior, tá? Então nós temos uma situação que uma função de segundo grau, uma função do primeiro grau, tá? Eu quero saber para onde tende essa divisão, tá? Ou essa função racional, quando x tende a 2. Tá, de novo, quando a gente colocar x igual a 2, vai zerar o numerador e vai zerar o denominador, e eu vou estar de novo com a situação 0 sobre 0. O que a gente acabou de ver? É claro, tá, que eu posso fatorar, cancelar, mas não precisa, tá? Porque agora eu sei que existe a regra de L'Hopital e eu vou simplesmente dizer o quê? Que isso tem que ser igual à derivada do numerador. Imagina, é um polinômio, tá? Fácil de derivar. O outro também, o de baixo também. Então a gente vai derivar fácil isso aqui rápido, tá? Então a gente vai dizer, tá, que isso é exatamente a derivada de f aplicada em 2 dividido pela derivada de g aplicada em 2. O que falta para mim? Falta fazer as contas, né? A derivada de f é 2x menos 3, a derivada de g é 1. Tudo bem? Bom, aplicadas, tá, em 2, tá, vai dar, a primeira vai dar 2 vezes 2, que vai dar 4, 4 menos 3 vai dar 1. E a segunda é 1, continua 1, tá? E aí nós vamos ter a situação que isso vai dar 1 sobre 1, ou seja, esse limite vale 1. Simples assim, eu não preciso fatorar mais nada, acabou. Tá? Desde que, de novo, novamente, eu preciso ter a indeterminação confirmada de que é 0 sobre 0. Tá? Como é que a gente faria isso sem a regra de L'Hopital? Bom, a gente provavelmente iria fatorar o numerador, tá? Que eu teria duas raízes, vai ser x menos 1 vezes x menos 2. Tá? O x menos 2 se cancelaria com o outro x menos 2, eu ficaria com x menos 1. X menos 1 aplicado em 2, eu daria 2 menos 1, que daria 1. Pronto. Tá? É a mesma coisa. Então a gente fecha esse exemplo, tá, como resolvido, como um dos primeiros não, o primeiro que a gente fez usando a regra de L'Hopital. Então tá, continuando aqui, tá, a gente tem, por exemplo, e aí a gente começa a ver a grande diferença, tá, é que a gente tem função não só polinomial, tá. Então aqui o que aparece para nós, tá, nesse exato momento aparece um logaritmo natural. Então vamos pensar o seguinte, o que é o logaritmo natural de x mais 1 dividido sobre x, tá. Quando x tende a 0, tá, a parte de cima tende a logaritmo natural de 1, e a parte de baixo tende a 0, só que logaritmo natural de 1 é 0, então nós temos 0 sobre 0, ou seja, teremos aqui aquela situação 0 sobre 0. Ou seja, podemos usar L'Hopital, tá? Claro, contanto que a nossa derivada disso nos leve a algum lugar, mas vamos ver. Primeira coisa que a gente vai fazer, bom, é 0 sobre 0, vamos usar. O que a gente pode fazer aqui? Quando a gente deriva, tá, cada um dos casos, eu vou ter 1 sobre x mais 1, que é a derivada de logaritmo natural de x mais 1, e 1 embaixo, que é a derivada de x. Tá? E aí 1 sobre x mais 1, dividido por 1, é 1 sobre x mais 1, isso é indiscutível. E quando o x tende a 0, tá, isso vai dar 1 sobre 0 mais 1, que é 1. Ponto final. Ou seja, algo que eu nem imaginava, mas que eu identifiquei, que tinha uma situação 0 sobre 0, tá? E tendeu a 1 depois de fazer as contas via regra L'Hopital. Tudo bem? Aí começa a ficar evidente o quão poderoso é essa regra, tá? Tudo bem? Só que eu acho que não vai ficar tão evidente como vai ser agora. Por exemplo, tá? Vocês lembram o quanto a gente sofreu para calcular o limite de seno de x sobre x quando x tendia a 0? Usamos o teorema do confronto, falamos de funções, tivemos que usar aqui área de comparação entre a área de triângulos, fatiamento de um círculo, enfim, tá? Quase que gastamos uma aula para isso, tá? E agora a gente chega aqui, nesse momento, tá, de posse, tá, detentor do conhecimento da regra de L'Hopital, e a gente se dá conta que, tá, quando a gente for derivar isso aqui, ou melhor, quando for aplicar isso aqui, a gente pode usar o L'Hopital, porque, na verdade, quando x tende a 0, o seno de x vai para 0, e o x também vai para 0. Então eu tenho a situação 0 sobre 0. E aí, como eu posso usar o L'Hopital, o que acontece? Bom, eu vou aplicar o L'Hopital para me dar conta, né, que o que vai sobrar aqui é a derivada de um dividido pela derivada de outro. Só que a derivada de seno é cosseno, e a derivada de x é 1. Então, cosseno
de x quando x tende a 0 vai para 1. E 1 sobre 1, tá? Vai dar o quê? Adivinha? Vai dar 1. Tudo bem? Então, olha o quanto a gente fez isso de uma maneira rápida e fácil. E olha o quanto a gente sofreu lá na época, porque a gente ainda não tinha o conhecimento, tá, da derivada. A gente só estava falando de limite. Tudo bem? Então, de posse da regra de L'Hopital, né, alguns dos limites, eu não diria alguns, muitos na verdade, ficam muito mais fáceis de calcular. Tá? Então, basta que, claro, você entenda qual é a indeterminação e o que está acontecendo aqui. Tudo bem? Então, esse aqui fechou e a gente não tem mais nada para falar para esse caso aqui em específico. Tudo bem? Entenderam quão poderoso é a regra de L'Hopital? Beleza. Vamos continuar então? Que vem na sequência, tá? É a situação de termos infinito sobre infinito. Tudo bem? Essa sim não é tão simples de entender, mas dá para entender também, tá? Então eu vou de novo escrever rapidinho, tá? Uma função, tá? Que quando x tende a esta função tende a infinito, tá? Em nenhum momento eu falei que função é essa, só uma função qualquer. Vou colocar uma outra função, tá? Uma em branco e uma em verde, tá? Que também tende a infinito, tá? E aí eu vou me perguntar, quando x tende a A, tá? Se f, que é a branca, se g, que é a verde, tá? Supondo que uma é a branca e outra é a verde, tendem a infinito, né? Para onde será que vai tender a divisão? Dá para dizer que tende a 1? Não é bem assim, tá? Então a gente tem que tomar um cuidado. Vamos dar um zoom aqui e vamos pensar num ponto qualquer, tá? Vamos imaginar que nesse ponto qualquer, tá? Um ponto antes do A, eu tenho uma reta tangente na F, tá? E eu vou ter uma reta tangente na G, tá? E claro, esse ponto em específico que eu estou falando, tá? Está alinhado, tudo bonitinho. Eu posso, por exemplo, começar a me aproximar de A e eu vou ver que essa reta tangente vai mudando, né? À medida que eu vou me aproximando de A. Mas me parece também muito natural que essa reta tangente venha a crescer muito, tá? Na medida que essas funções ambas tendem a infinito naquele ponto em comum, tá? Então o que acontece? Eu poderia ver que, tudo bem, estão tendendo, mas ao mesmo tempo, né, elas têm entre elas uma taxa, uma divisão, tá? Como é que eu faço para entender ou tentar entender isso, né? É tentar colocá-las mais ou menos juntas, tá? Se eu pensar essas duas retas tangentes juntas, tá? Mesmo que eu use de novo o artifício de ampliação, se eu der um zoom, eu sei que uma tem uma inclinação diferente da outra. Pode ser que tenha, não é que necessariamente vai ter, tá? E bom, se elas têm uma inclinação diferente, elas têm um valor e a divisão desses valores, tá? Pode ser uma coisa próxima, pode ser proporcional, pode ser muito maior, pode ser muito menor. O que eu quero chamar a atenção aqui é que elas não necessariamente são iguais, tá? Então, o que acontece nesse caso em específico? Bom, o que acontece nesse caso em específico, tá? É que a gente também vai poder usar a regra de L'Hopital diretamente. Vai usar a derivada de uma dividido pela derivada de outra. Tem como demonstrar isso de uma maneira mais rigorosa? Claro que tem, tá? Só que essa demonstração é muito mais rigorosa, tá? Então eu decidi não colocar aqui, senão vai demorar mais meia hora, tá? Para falar dela. Mas no primeiro momento eu só coloquei a ideia, tá? Que existe uma taxa e essa taxa lá tão próxima do ponto A vai ser simplesmente a divisão das derivadas. Tudo bem? Bom, então eu vou poder primeiro afirmar, tá? Que isso é f' de A sobre g' de A. E eu volto, né, para a nossa equação e posso afirmar isso, tá? Agora é a mesma equação, tá? É a mesma situação de limite, só que para a indeterminação infinito sobre infinito. Ou seja, em outras palavras, também vale para infinito sobre infinito. Tudo bem? Então vamos aos exemplos, tá? Vou pegar um exemplo simples aqui, inclusive esse ponto que tende pode ser o próprio ponto do infinito, tá? Se vocês lembram bem, quando o x tende ao infinito, né, tem a seção de limites no infinito, o que a gente pode fazer aqui? Tudo bem? A gente pode fazer o seguinte, bom, essa seção de limites no infinito, a gente sabia que a gente só, quando o x tendia a infinito, tá? Bastava que a gente pegasse o monômio dominante, que no primeiro caso é 2x² e o outro é x². Então a divisão disso vai dar 2, a resposta eu já sei que tem que ser 2, tá? Mas eu sei que também, por outro lado, é infinito sobre infinito, eu posso usar o L'Hopital? Posso. Se a gente usar o L'Hopital aqui, tá? A gente vai ter a derivada do primeiro vezes a derivada dividido pela derivada do segundo, tudo bem? E aí eu vou me dar conta que eu tenho 4x menos 3 como derivada do primeiro e 2x como derivada do segundo, tá? Bom, aí se eu tentar aplicar o limite, eu de novo vou ter infinito sobre infinito. Ainda não me ajuda, tá? Mas eu posso simplesmente usar o L'Hopital novamente. E aí fica claro para mim o quão poderoso é o L'Hopital. Porque se a indeterminação se mantém, eu posso usá-la novamente. Tudo bem? E aí, bom, aí 4 sobre 2
é 2, não tem o que fazer, tá? Como a gente já sabia. Ou seja, vocês vejam como o L'Hopital é tão poderoso que ele, além de usar uma vez, eu posso usar repetidas vezes no mesmo exemplo, até que isso satisfaça, tá? Ele também pode ser usado para funções diferentes de polinômio, nesse caso foi um polinômio, mas ele pode ser usado para funções diferentes de polinômio, tá? Então ele vai ser sim uma ferramenta muito poderosa, tudo bem? Vamos seguir aqui. Vou pegar um exemplo de uma função trigonométrica misturada com um logaritmo, tá? Quando x tende a zero. Nossa, que loucura isso aqui, mas vamos lá. Então pensa comigo. O que acontece? Logaritmo de x, logaritmo natural de x sobre cossecante de x, ambos tendem a infinito, tá? Quando x tende a zero pela direita. Vou derivar. Derivada de logaritmo natural de x, 1 sobre x, tá? Bom, a derivada de cossecante é menos cossecante vezes cotangente, tá? Aí alguém vai se perguntar assim, nossa, piorou a minha situação. Calma. Pensa comigo, olha só, vamos devagar. Cossecante é o inverso do seno, cotangente é o inverso da tangente. Então eu estou colocando tanto o seno quanto a tangente na parte de cima, tá? E 1 sobre x eu estou colocando esse x lá para baixo. Tá ficando a expressão dessa forma que está aí, tá? Menos seno de x sobre x vezes tangente x. Só que, neste caso, tá? Eu não tenho determinação nenhuma. Porque essa nova expressão me leva, tá? A analisar o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero, que por sinal eu sei, tá? Que vai dar 1. Vezes o limite de tangente de x quando x tende a zero, e que por sinal eu também sei, né? Que tangente de x quando x tende a zero é zero. Então a situação que eu tenho aqui é 1 vezes zero, tudo bem? E 1 vezes zero é zero. Então eu saí de logaritmo natural de x sobre cossecante de x sem ter noção nenhuma do que vai acontecer, só sabendo que ambas vão para infinito, tá? Eu não posso, não consigo afirmar nada além disso. Uso o L'Hopital uma única vez, e claro, tá, eu rearranjo os termos para dois limites que eu conheço. Bom, então um deles vai dar 1, o outro vai dar 0, 1 vezes o outro vai dar 0 como a resposta final. Tudo bem? Então assim, o L'Hopital é tão poderoso que às vezes a gente não acha que não vai conseguir fazer um exercício, tá? Mas a gente consegue, tá, usando essa regra. Tudo bem? Bom, vamos pegar uma outra indeterminação agora, a indeterminação 0 vezes infinito. Tá? Será que dá para usar o L'Hopital? O que a gente vai fazer aqui? Eu chamo a atenção de vocês nesse caso, tá? Porque a gente pode fazer algumas mudanças algébricas. A primeira delas, tá? É simplesmente, tá? Se eu tenho um produto de funções agora, tá? E sei que uma dá zero, outra dá infinito. Daí eu fico uma leva lá para cima, outra puxa para baixo, e eu fico pensando, né? 0 vezes infinito, qual que é a resposta, né? A gente não sabe, mas a gente pode escrever, tá? F vezes G, escrito como F sobre 1 sobre G, tá? Essa mudança algébrica, tá? Ela é fantástica. Por quê? Porque daí eu me dou conta que 1 sobre G, tá? Vai tender a zero. Pensa, se G era a função que tendia a infinito, 1 sobre G vai tender a zero. E se F era a função que tendia a zero, F vai continuar tendendo a zero. Então agora eu tenho a divisão de F que tende a zero sobre 1 sobre G que agora tende a zero. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou usar o L'Hopital, só que a única diferença é que eu tenho agora, ao invés de F e G, eu tenho F e 1 sobre G. O que eu fiz aqui foi uma mudança, tá? Um rearranjo algébrico, tá? Para que eu fique com uma expressão um pouco melhor de trabalhar. Tá? Então eu vou ter a indeterminação 0 sobre 0 e, bom, adivinha. Se eu tenho 0 sobre 0, eu vou usar o quê? L'Hopital. Tudo bem? É só um dos exemplos que pode acontecer neste caso. Tudo bem? Por exemplo, a função, né, x logaritmo natural de x, tá? Quando x tende a zero. Quando x tende a zero pela direita, x, a função x vai para onde? Vai para zero. Quando o logaritmo natural de x tende a zero para a direita, a função logaritmo natural de x vai para onde? Menos infinito. Então uma vai para zero, outra vai para infinito. Tudo bem? O que eu posso fazer? Tá? Bom, é essa determinação que eu acabei de ver. Posso fazer simplesmente esse rearranjo, tá? Logaritmo natural de x eu deixo como está e troco o x. Aqui eu não troquei de maneira que fique 0 sobre 0. Aqui eu troquei de maneira que fique infinito sobre infinito. Porque quando eu escrevo x, tá? Da maneira que eu troquei aqui, escrevendo 1 sobre x lá no denominador, então o x que ia para 0 faz com que 1 sobre x tenda a infinito. E aí eu vou ter uma situação, ao invés de 0 sobre 0, como o exemplo algébrico anterior, eu vou ter infinito sobre infinito. Só que tanto 0 sobre 0 quanto infinito sobre infinito fazem eu usar a mesma coisa. Simplesmente derivar numerador e denominador. E aí quando eu derivo o numerador, quem é o numerador? Logaritmo natural. Quem é a derivada dele? 1 sobre x.
Embaixo eu tenho o denominador 1 sobre x, quem é a derivada dele? Menos 1 sobre x ao quadrado, tá? E aí, bom, aí é só fazer a álgebra, vai dar x quadrado sobre x, tá? Lembrando que um deles vai dar negativo, você tem que tirar o sinal para fora, tá? Então vai dar x quadrado sobre x, corta, vai dar x. Bom, o limite de x quando x tende a zero é zero, não tem o que fazer. Tudo bem? Então vejam que a determinação zero sobre infinito, em geral, quase sempre a gente vai poder fazer, tá? Essa mudança, tá? De uma virar o denominador da outra invertido, tá? Tudo bem? Então tá, esse aqui tá feito, tá? Só lembrando que eu fiz aqui a determinação infinito sobre infinito. Essa aqui é a última função, o último exercício da aula de hoje. Porque o último, se eu nem falei das outras três, tá? Esse é um dos exemplos, tá? Que vai compor os três últimos, ou as três últimas determinações, tá? Como assim? As três últimas indeterminações são as seguintes, são 0 sobre elevado a zero, perdão, é 1 elevado a infinito e infinito elevado a zero. Esses casos são extremamente particulares, eles não existem regras para eles, tá? Todos eles são feitos de mudanças algébricas que a gente vai ter que fazer, tá? Ou a gente pode fazer, alguns casos não vão ter solução, tá? Mas que a gente, em teoria, pode tentar fazer, tá? Para transformar em algo que a gente conheça, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Que é esse que está aqui, que é um que está no livro também, tá? Mas eu vou explicar com muita calma, porque no livro está explicado muito rápido, tá? Mas vamos pensar o seguinte. Então a gente tem aqui limite de 1 mais seno de x elevado a 1 sobre x, tá? O que acontece nesse caso? Bom, pensa comigo. Quando x tender a zero, seno de x vai para zero. Quando o seno de x for para zero, aquilo que está dentro do parênteses vai ficar 1 mais zero, tá? E aí eu vou ter só 1 no parênteses. Por outro lado, tá? X tender a zero lá naquele expoente que é 1 sobre x vai fazer o expoente em si tender a infinito. Então eu vou ter um parênteses que vai resultar em 1 elevado a infinito. Então eu vou estar no penúltimo caso ali de indeterminação, tá? Indeterminação 1 elevado a infinito. E aí, 1 elevado a infinito é o quê? É 1 ou vai para infinito? Enfim, a gente não sabe responder nesse caso, tá? A primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ou é um dos tantos exemplos de tantos truquezinhos, tá? Que a gente pode fazer é o seguinte. Vou reescrever, tá? Essa função, vou chamá-la de y, tá? Não fiz nada aí, só reescrevi a função, só que em vez de analisar o limite dela, eu reescrevi e chamei ela de y, tá? É uma função qualquer, tá? E eu vou aplicar logaritmo natural em ambos os lados. Por que isso? Do lado esquerdo eu vou ficar com o logaritmo natural de y, só que do lado direito, quando eu aplicar isso, eu vou ter o logaritmo natural de toda aquela expressão, e aí eu me dou conta que tem um expoente. E qual é a regra? Bom, a regra é que esse expoente passa para frente, logaritmo multiplicando, e multiplicar por 1 sobre x é o mesmo que dividir por x. Então eu já tenho uma expressão aqui, bem definida. Tudo bem? Então tá, logaritmo natural de 1 mais seno de x, tudo isso, tá, dividido por x. Só que essa expressão, se eu for analisar o limite quando x tende a zero pela direita, ela vai me dar uma expressão, tá? Da qual, ou do tipo, de uma indeterminação da qual eu vou poder usar o L'Hopital. Por exemplo, quando x tender a zero agora, eu vou ter logaritmo natural de 1 mais seno de x, só que seno de x, quando x tende a zero, é zero. Então eu vou ter logaritmo natural de 1 no numerador. E embaixo vai tender a zero. Só que logaritmo natural de 1 é zero. Então eu vou ter aqui exatamente uma expressão, tá? Que o limite dela é o quê? Ou tende a 0 sobre 0. Então é indeterminado. Só que a gente já sabe que 0 sobre 0, o que a gente faz? A gente vai usar o L'Hopital, tá? Se a gente usar o L'Hopital aqui, a gente vai ter a derivada mais difícil é do numerador, tá? A do denominador é 1. A do numerador é 1 sobre seno de x, tá? Que é a derivada do logaritmo natural, vezes a derivada do que está dentro daquele parêntese, que é 1 mais seno, então a derivada vai ser o cosseno. Então eu já coloquei ele cosseno dividido pelo parêntese, tudo bem? E não podemos esquecer que tudo aquilo é dividido por 1, tá? Só que, agora, quando eu faço x tender a zero nessa nova expressão, vai dar cosseno de zero, que é 1, dividido por 1 mais seno de zero, que é 0, então vai dar 1 dividido por 1 mais 0, ou seja, vai dar 1 sobre 1. E por fim, tudo isso dividido por 1. Então imagina 1 sobre 1 dividido por 1. Quanto que vai dar isso? Vai dar 1. Tudo bem? Feito? Tá. Então se isso vai dar 1, tá, eu sei este limite. Só que esse limite não é o limite da minha expressão. Eu fiz uma mudança, eu chamei lá o y de logaritmo natural de y. Tudo bem? Mas o que eu posso me dar conta? Eu sei então, acabo de descobrir que logaritmo natural de y tende a 1 quando x tende a 0. Tá? Então, eu posso afirmar que e elevado ao logaritmo natural de y tende a e elevado a 1 quando
x tende a zero. Tá? Só que e elevado ao logaritmo natural de y é o próprio y, ou a própria função. Tá? Ou seja, eu acabei de descobrir o limite da função, tá? Que vai ser e. Tudo bem? Porque essa função é o y. Eu chamei ela de y lá no começo. Então, eu sei que isso pode ter assustado um pouco vocês, mas é uma das tantas mudanças algébricas e truquezinhos que a gente faz, tá? Quando a gente tem situações 0 elevado a 0, 1 elevado a infinito, que foi o caso dessa, ou infinito elevado a 0. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a aula de hoje, tá? São duas, na verdade, primeiras determinações aplicando o L'Hopital, uma terceira que, em geral, cai nas duas primeiras, e as 3 últimas, tá? Que elas são, assim, situações mais especiais, tá? Que eu sugiro que vocês vejam bastante exemplos no livro. Eu não posso aqui ficar falando o tempo todo disso, senão a gente vai tomar muito tempo, mas existem, tá? Tantos truquezinhos e mudanças algébricas, tá? Fazendo com que a gente recaia em algo que a gente conhece e consegue calcular, como foi o que eu consegui fazer agora. Tudo bem? Então tá, de L'Hopital era isso, a gente se vê na próxima.